começar os trabalhos oficialmente, concedo a palavra ao excelentíssimo ministro Paulo Bernardo. Com a palavra, ministro. Onde o senhor preferir. Muito bom dia. Cumprimentar aqui o Eduardo Nege, presidente da Abranet, também a ministra Nancy Andrighi, do STJ, deputado Paulo Abiacchio, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, senador Walter Pinheiro, Eduardo Parajo, presidente do Conselho Consultivo da Abranet, Alexandre Rohagen, vice-presidente do Facebook, Gil Torquato, diretor corporativo do UOL, Estélio Tolda, vice-presidente do Mercado Livre. Quero cumprimentar a Abranet por essa realização do primeiro Congresso Brasileiro de Internet e desejar, com certeza de que isso vai acontecer, que este encontro se repita muito mais vezes, porque, de fato, a internet ocupa hoje um lugar de destaque, isso foi ressaltado no discurso do Eduardo e também no vídeo, e cada vez mais vai ocupar. E nós, com certeza, podemos ter bons frutos dos debates que um congresso como esse traz para a sociedade. O deputado Milton Monte também, que está aqui prestigiando. Nós estamos vendo a internet crescer de forma expressiva no mundo inteiro e todos sabem, o Brasil está crescendo acima da média. Nos últimos anos, nós temos experimentado um crescimento grande. Em 2011, nós tivemos, só na internet domiciliar, mais de 6 milhões de novos domicílios que foram conectados. E, na internet móvel, aproximadamente 22 milhões de novos usuários. Isso quer dizer que, mesmo considerando que uma parte dos usuários coincide, a pessoa passou a ter em casa e no móvel, nós tivemos habilitados novos 2 milhões por mês, praticamente. Isso em 2011. A estatística do ano passado, nós não temos ainda, mas não tem nenhuma razão para supor que foi menos. Com certeza, tanto na internet, na banda larga fixa, quanto na banda larga móvel, os números são comparáveis. As últimas pesquisas indicam que o número de pessoas que usam a internet de maneira mais ou menos regulares passa de 105 milhões de pessoas no Brasil. E nós estamos apostando que, em 2014, final do ano que vem, nós vamos atingir praticamente 70% dos domicílios brasileiros com internet. Embora também seja a visão do Ministério de que as tecnologias móveis vão continuar crescendo muito mais rapidamente do que a tecnologia fixa. Por vários motivos. Acho que os principais são que, para o usuário, a tecnologia móvel, o fato de você poder andar carregando a sua internet, o seu acesso no bolso ou na pasta, é muito mais cômodo. E um outro motivo importante é que nós precisamos ter muita infraestrutura e é muito mais fácil, rápido e barato fazer infraestrutura para a tecnologia móvel do que para fazer para a internet fixa. Isso não quer dizer que nós tenhamos de menosprezar, não é nem menosprezar, deixar de nos preocupar com o desenvolvimento das redes fixas. Essa, na verdade, é a grande questão que precisa ser resolvida. Ter muita infraestrutura, até porque as redes de fibra ótica, além de atender a banda larga fixa, pode atender TV por assinatura, que é outra modalidade de serviço nessa área que está crescendo muito. Em média, nos últimos 2 anos, 300 mil novos usuários por mês, serviços que vêm geralmente combinado com
a banda larga residencial. Nós já temos mais de 61 milhões de aparelhos celulares conectados na internet e 7 milhões de modems de terceira geração, né, o 3G, conectados aos PCs. Aliás, tem muita gente que, por conta da deficiência de infraestrutura, usa os modems 3G como internet residencial. E temos também 7 milhões de conexões máquina a máquina. Aliás, o pessoal da Abranet, com certeza muito ligado nisso, deve saber que vai ter um crescimento muito expressivo das conexões máquina a máquina. Tem consultorias aí falando que nós deveremos chegar a 2020 com aproximadamente 1 bilhão de máquinas conectadas. Isso é uma tendência, com certeza, é um nicho extraordinário para fazer negócio, para as empresas que oferecem serviço, mas também é um forte demandador de infraestrutura. Quer dizer, mais um motivo para nós nos preocuparmos com a infraestrutura. O Brasil, em termos globais, tem hoje a 7ª posição em audiência de internet. E todo mundo sabe que no Brasil o pessoal gosta, né? Passa mais tempo, em média, ligado, gosta de entrar nas redes sociais. O Facebook, acho que todo mundo sabe, faz um sucesso grande aqui, um número enorme de usuários. E isso, a tendência é crescer mais ainda. Nós precisamos, vou insistir mais uma vez, nós precisamos fazer muita infraestrutura. O setor de telecomunicações, eu nem sei se colocamos aqui no meu discurso, que a gente viu essa notícia agora de manhã, no ano passado, teve recorde de faturamento, mais de 214 bilhões de reais. Os investimentos também foram recorde, mais de 25 bilhões. Desde a privatização não havia um ano com investimentos tão expressivos em telecomunicações. Chegando aqui o nosso presidente do CGI, figura expressiva da internet brasileira, o Demi. Então, nós tivemos, de fato, um ano muito expressivo em termos de internet. E a tendência é, na nossa visão, um crescimento maior ainda. Até porque o Brasil desenvolveu, nos últimos anos, um forte setor consumidor novo, que não tinha acesso a essas tecnologias, né, essa nova classe média, que alguns estimam em quase 40 milhões de pessoas, e que vem querendo também ter acesso e querendo serviços, não apenas facilidade para acessar o serviço, mas também com qualidade, né? Por isso, nós temos que nos preocupar em fazer o atendimento dessas pessoas. O conselheiro Marcelo Bechara, da Anatel. A Anatel chega mais tarde, vocês viram, né? Para não ouvir, né? Nós temos estudado muito essa questão de como acessar a internet e nosso convencimento, acho que vocês sabem melhor do que nós lá, nós precisamos trabalhar com todas as tecnologias disponíveis. Primeiro porque o Brasil não é um país, não é o país mais rico, nem é um dos mais ricos do mundo. Nós temos uma população expressiva, vai bater perto dos 200 milhões aí logo. Temos, por outro lado, uma renda per capita que não é igual a dos países mais ricos, é uma renda de país com renda média. Temos dimensões continentais, condições geográficas que, em alguns aspectos, chega a ser quase impeditiva. Então, não dá para a gente pensar que vamos conseguir fazer conexão com fibra ótica no país inteiro, né? Pelas distâncias, pelas dificuldades de engenharia, pelas condições econômicas propriamente dito. Nós estamos agora, ministra Nancy, conseguindo chegar a Manaus com uma rede de fibra ótica que vai de Tucuruí, mas para cruzar a floresta lá com quase 2.000 quilômetros, 1.900 quilômetros de linha,
as torres têm, em média, altura de 64 metros de altura. E no cruzamento do Rio Amazonas, que tem ali alguns quilômetros de largura, são 2 torres com 320 metros de altura cada uma. Quer dizer, de fato, uma obra de engenharia muito expressiva. Essa vai levar a fibra até Manaus, é uma linha de transmissão de energia e tem associada um cabo de fibra ótica. Vai levar para Manaus e para Macapá. Quer dizer, isso, com certeza, vai nos ajudar muito a resolver um problema, não só da energia, que em Manaus é gerada com óleo combustível, e isso, acho que, com certeza, é uma coisa altamente antiecológica naquela região, mas vai levar a fibra ótica e vai melhorar as nossas condições. E nós enxergamos assim, nas grandes cidades, nas grandes concentrações urbanas, com certeza é viável e nós precisamos fazer redes de fibra ótica em todas as cidades. Mas ainda temos, no Brasil, aproximadamente 2.000 municípios que não são conectados por fibra ótica. Não estou falando de redes municipais, de vizinhança, nós estamos falando de redes para chegar a fibra ótica na cidade. Então, nós estimamos que, para fazer essa conexão, precisamos de investimentos da ordem de 26 bilhões de reais apenas em redes intermunicipais, redes de longa distância, para conectar todos os municípios. E em torno de 100 bilhões de reais, esse é um número. Até as pessoas perguntam, mas já falaram em 180 bilhões, já falaram em 150? Esses 100 bilhões nós estamos falando, assim, considerando a aplicação também de tecnologias móveis, conforme o tamanho do município, conforme a região. Então, fazer uma parte com fibra ótica e a outra parte com rádio, e em algumas regiões nós só vamos conseguir fazer com satélite. Para ajudar nisso, o governo já fez algumas ações, né? Já tínhamos feito algumas anteriormente, mas, neste ano, regulamentamos o regime especial de tributação para o Plano Nacional de Banda Larga. Isso, basicamente, é tirar os impostos que incidem sobre a construção de redes, PIS/COFINS, no caso das fibras e dos equipamentos, e também PIS/COFINS mais IPI quando é em construção civil. Fazer uma torre, fazer um duto, nós estamos tirando também o IPI. Aliás, esse benefício já era dado para a construção de redes de energia, né? Não tinha sido dado para telecomunicações. Fizemos a desoneração dos smartphones, que nós achamos que vai ajudar muito a baratear o preço e empurrar nessa tendência que as pessoas têm já de usar esses equipamentos. Estamos preparando um decreto para regulamentar o que foi aprovado na lei no ano passado, para desonerar a internet na área rural, na frequência de 450 MHz, que é uma coisa que é uma lacuna que nós temos, e essa internet deve ter o início de implantação no ano que vem. Nós deixamos este ano meio de feriado para a implantação, porque está sendo desenvolvido por várias empresas a tecnologia 4G, deputado Paulo Arquibiaco, para 450. Hoje nós temos uma tecnologia antiga, que é eficiente, mas dá velocidades modestas na internet. Com essa nova tecnologia, nós teremos 4G também em condições de ser implantado no campo. Aliás, eu tive notícia, parece que até o começo da semana que vem, o órgão da UIT, 3GPP, eu não me pergunte o que é essa sigla, que eu não vou saber dizer. Talvez o Parágio depois possa explicar na fala dele. Mas o 3GPP vai votar a padronização do LTE, a tecnologia de 4ª geração, para frequência de 450 MHz. Isso vai ser um avanço, uma iniciativa do Brasil e das empresas, Instituto de Pesquisas aqui do Brasil, para fazer o desenvolvimento disso. Nós temos avançado, aliás, eu estava falando da desoneração do 450, então vamos fazer também para diminuir as taxas sobre as conexões máquina a máquina. Hoje, um chip conectando um ônibus, uma van, uma câmera de segurança, paga as mesmas taxas que um aparelho celular convencional. Então, isso, como é um serviço de menor valor agregado, a tendência é ser considerado muito caro e inibidor
para o crescimento dessas atividades. Nós estamos reduzindo as taxas para 1/3, cortando 2/3, então, com certeza, vai ser um estímulo para empurrar mais no crescimento. E também alguns outros equipamentos, como estação para recepção de satélite, tem alguns satélites novos entrando em operação para provimento de banda larga, e nós estamos desonerando os equipamentos. Engraçado que era tudo importado, custava em torno de R$300 um equipamento. Nós conversamos com o pessoal da indústria, prometemos que íamos fazer a desoneração, que não está feita ainda, mas está aprovada na lei, só falta fazer a regulamentação, e já tem indústria brasileira produzindo e vendendo por R$150. Quer dizer, no comércio talvez seja um pouco mais, mas o preço que eles estão vendendo em torno de R$150. A Anatel votou algumas diretivas importantes aí, o regulamento de qualidade na internet, que eu acho que é uma coisa importantíssima. Eu sei que, às vezes, as empresas ficam, mas vai ficar mais caro fornecer se for feita toda essa exigência. Pode até acontecer isso, mas, por outro lado, o consumidor vai ficar mais satisfeito e vai comprar mais, porque, de fato, nós tínhamos um problema enorme, né? O consumidor comprava e o contrato dizia o seguinte: você pode contratar uma determinada velocidade e nós temos a obrigação de te oferecer 10% desse patamar. Quer dizer, com certeza gera uma insatisfação muito grande e reclamação e conflito. Além disso, foi votada uma coisa importante, que eu acho que principalmente para as empresas menores, que é o Plano Geral de Metas de Competição. Você foi o relator, não foi, Bechara? Que, pela primeira vez, a Anatel entrou forte na questão da internet no atacado, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, né? Talvez seja até mais importante nos preocuparmos com as questões do atacado do que com a relação do varejo, porque se você não resolve no atacado, é muito difícil chegar a um serviço de qualidade, serviço com preço bom para o consumidor. Vou dar só mais um exemplo que eu acho que é importante sobre isso, que é a questão dos preços internacionais da internet. Nós temos uma forte concentração da internet nos Estados Unidos, né? As nossas conexões, no mínimo uns 40% da navegação é centrado na América do Norte. Então, se você está, por exemplo, no Facebook, você está fazendo uma conexão com... Onde é mesmo, Alexandre? Vários servidores, mas são nos Estados Unidos os servidores. Você está conversando via servidores que ficam na América do Norte. Isso significa o seguinte: primeiro, que nós temos um tempo maior de latência, o tempo que demora para ir e voltar o sinal. Segundo, nós temos um custo internacional que não é desprezível. Nossa estimativa é que nós gastamos, no mínimo, $500 milhões por ano de conexões. Eu ainda estou falando no mínimo porque nós precisamos fazer um levantamento mais apurado disso. Nós temos questionado muito com relação à governança mundial da internet, porque achamos que nós precisamos ter mais pontos de troca de tráfego. Já falamos isso com o pessoal do ICANN, que é a entidade que governa a internet. Falei esses dias com a ministra americana do Comércio, que foi me visitar, e discutir a possibilidade de fazer novos cabos submarinos do Brasil para os Estados Unidos, que é uma coisa que nós estamos apostando, mas não conseguimos ainda sensibilizar e convencer. Mas nós precisamos ter ponto de troca de tráfego da internet internacional aqui no Brasil. Hoje, se eu não me engano, tem uns 15 pontos, dos quais 11 são nos Estados Unidos. Os outros são 3 na Europa e 1 no Japão. Significa que nós temos que fazer um volume muito maior de transações, de conexões internacionais, por conta de não ter capacidade de selecionar para onde vai. Um ponto de troca de tráfego é um hub, onde faria as conexões irem para o seu destino de forma mais eficiente. E o preço internacional da internet também é muito expressivo, né?
nós estamos fazendo com a Telebrás um trabalho para melhorar o fornecimento da internet no atacado. E esses dias eu estava conversando com o Caio Bonilha, que é o presidente, e ele estava me mostrando o seguinte: você compra 1 megabit, se você comprar no atacado em Miami, 1 megabit está custando em torno de $3. Mas em São Paulo, sem impostos, custa R$53. Ou seja, vai para 17, 18 vezes mais. Quando acrescenta os impostos, que no Brasil a carga tributária sobre telecomunicações é punk, todo mundo sabe disso, é muito alto, aí o megabit custa R$70 no mínimo. No mínimo. Mas 2 anos atrás era em torno de R$900, conforme a região do país. Então nós precisamos tratar essas questões no atacado também. Tanto que nós estamos investindo em projeto de fazer um cabo submarino para os Estados Unidos, com certeza, tendo capacidade de compra e transporte, nós vamos conseguir baratear, até porque tem 2 ou 3 empresas só que fazem esse transporte de dados e que, evidentemente, têm facilidade de estipular um preço do jeito que eles quiserem. Eu acho, Demi, nós temos que sempre discutir essas questões, porque muitas vezes as pessoas colocam a internet assim, com uma visão, um grande ambiente de diálogo, de convivência, de democracia, e é isso mesmo, mas é também um grande ambiente de negócio. O comércio cada vez mais vai ser feito através da internet, as transações financeiras, operações de impacto econômico sobre a sociedade. Então, se nós não nos preocuparmos em estabelecer boas regras e boas condições, significa onerar a sociedade mais do que precisaria, e por isso que eu acho que nós temos que fazer. Esse negócio do ponto de troca de tráfego, nós fomos para Dubai, teve uma conferência da OIT que tratava de internet, e parecia um diálogo de surdo. A gente falava, tem que ter ponto de troca de tráfego, nós precisamos melhorar o tráfego internacional, precisamos melhorar a governança da internet nessa parte econômica. Aí, principalmente os americanos, mas outros atores gritavam, vocês estão querendo romper a democracia que tem dentro da internet, vocês estão querendo atentar contra a governança democrática. Eu falei, não, não é verdade. Nós sempre defendemos, não assinamos nenhum documento, não temos nenhuma preocupação com isso. Mas essas questões econômicas têm que ser decididas, têm que ser discutidas, porque senão a internet, do ponto de vista econômico, beneficia excessivamente e prejudica os outros. Bom, não vou ficar só lamentando aqui também. Eu quero dizer que nós queremos apostar num grande projeto de investimento. Nós estamos tratando lá no Ministério, por determinação da presidenta Dilma Rousseff, de ver como nós podemos desenhar um modelo para estimular o crescimento da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Ela já disse o seguinte, olha, isso é tão importante quanto cuidar de rodovia, ferrovia, aeroporto, porto. Então, vocês têm que me trazer um plano. Pode ser dinheiro do orçamento, pode ser dinheiro do BNDES para fazer empréstimo, ou de outro banco para fazer empréstimo. Se precisar o Tesouro aportar para equalizar a taxa e dar algum subsídio, nós vamos fazer, mas eu preciso de um plano consistente. Eu quero, inclusive, dizer para vocês que nós estamos abertos a receber sugestões. Eu sei que tem algumas pendências que precisam ser resolvidas. As pequenas empresas, por exemplo, têm dificuldade de ir ao BNDES e conseguir recursos, mas nós precisamos discutir alternativa. Eu sei que também tem pequenas empresas trabalhando sozinhas ou em consórcio, construindo redes em várias localidades. A Anatel tem trabalhado na regulação alternativas para possibilitar que as empresas, além de internet, ofereçam, por exemplo, TV por assinatura, façam o triple play com telefonema. Eu acho que nós temos que buscar discutir sem qualquer preconceito o que é que nós podemos fazer. A rigor, se nós não tivéssemos algumas amarras que nós temos no sistema de concessão, no sistema de como está montados os modelos de negócio, eu acho que nós devíamos rapidamente estudar como é que faz para dar numeração para as empresas fazerem ligações telefônicas sobre a internet. Vamos facilitar a vida das empresas para adotarem novas tecnologias, baratear os preços para os consumidores. É claro que nós temos que olhar para ver como é que fazemos isso
levando em consideração as condições das empresas que estão atuando aí, que são concessionárias ou são permissionárias, mas não tem como não discutir isso num futuro próximo, até porque esse é o futuro. As pessoas já estão fazendo isso via esses programas, esse software que permite fazer ligação em cima da internet. Você hoje tem celular que já vem com tecnologia para fazer videoconferência, já tem toda uma série de recursos, e a nossa visão é que nós temos que empurrar nesse sentido, de adotar novas tecnologias e não de tentar frear. Eu acho que seria muito ruim o governo, a Anatel, trabalharem com uma visão, não vamos deixar acontecer isso, porque senão vai prejudicar esse ou aquele. Eu acho que tem que ver como é que faz para fazer as transições aí necessárias e mexer. Eu podia falar de mais uma série de coisas, nós estamos tentando, junto com o Ministério da Cultura e de Ciência e Tecnologia, estabelecer uma política de conteúdos digitais, né, de produção de conteúdo, desenvolvimento de conteúdo. Isso é uma coisa que ainda não está pronta, e também não é só do Ministério das Comunicações, mas que nós achamos tão importante quanto o desenvolvimento de infraestrutura. Nós compramos, tem um peso muito grande a compra de conteúdos produzidos lá fora. E nós sabemos que, inclusive, tem, por conta da política tributária também, das dificuldades da burocracia no Brasil, tem muita gente que desenvolve conteúdos aqui e manda pela internet, registra lá fora e vende aqui, porque ganha mais. Né? Quer dizer, que significa que nós estamos fazendo a política errada. Então, você querer falar, não pode fazer isso, é porque é impossível conter. Então, eu queria dizer que essa é a visão geral que o Ministério das Comunicações tem. Claro que não temos a pretensão de esgotar tudo, mas, sobretudo, viemos aqui para entender, ouvir, prestar atenção e interagir, nos colocar à disposição para ver como é que a gente pode fazer para que a internet funcione melhor e com muito mais intensidade de uso no Brasil nos próximos anos do que está acontecendo hoje. Isso é que o brasileiro quer, o que a sociedade deseja e o que nós precisamos de fato para melhorar como país. Muito obrigado.